A Bom Ana dia, Carolina. Aí. Oi, Ana Caroline, chegou a tempo. Bom dia. bom dia. É que eu acordei tarde hoje, aí embolou tudo. Tudo bem, importante que você chegou. Bom, vou dividir com vocês o texto. A ideia é que a gente encerre esse assunto hoje. Vamos ver se a gente vai conseguir. Aqui já foi. Aqui. Então, a gente ontem falou do mercado, falamos do eurocentrismo, do etnocentrismo, né? Essa certeza que os europeus tinham da sua superioridade em relação ao restante do mundo. Então, a gente vai retomar daí, né? E aí, também retomando a ideia de ontem, para a gente, a projeção do Mercator é muito familiar, a gente usa bastante, né, por aqui, tanto que fica até aquela impressão, o mapa correto é esse mapa, e na verdade isso também tem relação com o fato de nós termos sido colonizados por europeus. Então, essa representação da Terra se difundiu entre nós por isso, né, porque tinha essa relação direta com o povo que propôs, né, essa representação. Bom, aí a gente tem que retomar aqui, né, a partir da ideia do meridiano de Greenwich, tá? Bom, lá no sexto ano, vocês aprenderam, né, as questões das linhas imaginárias, e aí a gente aprende as principais, né, são várias linhas, mas a gente acaba aprendendo as principais linhas, e aí, nessa ideia, a gente fica na nossa cabeça duas principais, né? A linha do Equador, que separa a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul, e o meridiano de Greenwich, que separa aí a Terra em oriente e ocidente, né? Leste e oeste. E aí a gente vai perceber que isso também acabou sendo uma forma de reafirmar o eurocentrismo, né? Essa visão de que a Europa era o centro do mundo. Então, assim, no final do século XIX, né, em 1884, na capital dos Estados Unidos, em Washington, ocorreu ali a Conferência Internacional do Meridiano. Nessa conferência, o que estava em jogo, o que estava rolando? Era necessário decidir qual seria o meridiano zero, né, o meridiano principal, para poder organizar, né, essas questões cartográficas. E aí, nessa convenção, foi proposto, né, foi decidido que o meridiano principal seria o meridiano de Greenwich, que passa, né, pela cidade de mesmo nome, né? Greenwich é uma cidade do Reino Unido que fica bem próxima a Londres. E nessa cidade existia um observatório astronômico. E esse meridiano passa por esse ponto. Escolher Greenwich como sendo o marco zero, né? Como sendo o meridiano principal, está diretamente relacionado com o poder que o Reino Unido possuía naquele momento. A gente está falando de fim do século XIX, já tinha acontecido a Revolução Industrial, a implementação do capitalismo industrial, aquilo que a gente conversou antes, né, da mudança das relações de trabalho e das relações de consumo. Então, assim, do ponto de vista econômico, o Reino Unido estava muito bem, né, graças aí a essas transformações que eles promoveram. Então, estavam ganhando muito dinheiro, né? E associado a isso, o Reino Unido era também uma potência naval. A gente tem que lembrar lá dos processos do neocolonialismo, que ainda estava rolando, então ainda tinha, né, embarcação inglesa rodando o mundo, né,
fazendo trocas comerciais e ora se apropriando daquilo que eles podiam nas suas colônias. Então, essa relevância, né, esse destaque que o Reino Unido tinha naquele momento, contribuiu para que o meridiano de Greenwich fosse escolhido como meridiano zero. E aí, a gente tem que pensar o seguinte, nós estamos falando de novo, vamos voltar na ideia da Terra redonda, né? Nós estamos falando de uma coisa que é esférica, né? Que está mais próximo aí de uma esfera. Pensando nisso, naquela ideia que a gente já conversou, de que em tese não tem um meio, qualquer outro ponto da Terra poderia ter sido escolhido como meridiano zero. Mas, naquele momento onde isso foi decidido, quem estava em destaque, quem era uma grande potência, era a Europa, né? Nesse caso em especial, era o Reino Unido. Então, esse poder que eles exerciam naquele momento, né, pesou muito na hora de decidir que o meridiano zero seria ali em Greenwich. Entendem? Então, na verdade, isso foi mais uma maneira de reforçar essa supremacia, né, essa hegemonia europeia durante esse período, tá certo? Eu sei, gente, que de repente pode parecer meio bobo, né? Ai, escolheram uma linha, né, e puseram esse nome. Mas veja, a gente está falando disso até hoje, a gente virou o nosso padrão, vamos dizer assim, né? Dali que a gente organiza as coordenadas geográficas. Então, assim, foi muito impactante essa decisão, como uma expressão dessa hegemonia. Até aqui tudo bem, gente? Tranquilo? Sim. Sim, tá normalzinho, dona. Beleza, então sigamos. Aí já caminhando para o fim, né, desse primeiro assunto, né, a gente vai falar um pouquinho dessa ideia do orientalismo e do ocidentalismo, tá? Então, o que vem a ser o orientalismo? O orientalismo é uma visão que os povos do Ocidente costumam ter dos povos do Oriente. E, geralmente, essa visão é uma visão distorcida da realidade ou uma visão preconceituosa em relação aos povos do Oriente. Inclusive, né, acaba desconsiderando aí essa visão, acaba desconsiderando as contribuições científicas e culturais que esses povos puderam oferecer à humanidade, né? Então, pensando nessa perspectiva, que o orientalismo, então, é essa visão distorcida, essa visão preconceituosa que a gente tem dos povos, né? Que eu falo a gente porque a gente, né, nós estamos no Ocidente. Que os povos do Ocidente têm do Oriente, pensando nisso, vocês conseguem me dar algum exemplo de uma visão distorcida? Assim, Nossa, voltando, pior que você eu fala, não lembro. tipo, de preconceito, essas coisas, que Vinícius, a gente, pode falar. tipo, você fala de preconceito que a gente tem do Oriente. Gente, meus cachorrinhos resolveram latir no portão, então desculpa aí. Isso, Vinícius, algum preconceito que a gente possa ter desenvolvido em relação aos povos do Oriente, ou uma visão errada, uma visão distorcida da realidade. Ah, tá, entendi. Vocês conseguem pensar em algum exemplo? Ou até... Oi, Júlia. Eu não sei, não. Professora, eu não entendi o que é orientalismo. Então, é esse conceito que a gente está trabalhando agora. O orientalismo, o que ele significa?
é o jeito que os povos do Ocidente, ou seja, né, quem mora aqui no oeste do planeta, vamos dizer assim, que os povos do Oriente, do Ocidente, então a gente, tem sobre os povos do Oriente. Então, é uma visão, muitas vezes, né, o que a gente chama de orientalismo, é uma visão distorcida da realidade, então é como se a gente estivesse vendo coisas que não existem, mas a gente, né, ou que não são bem daquele jeito que a gente fala que é, ou a questão do preconceito mesmo, ter preconceito em relação a algum povo do Oriente. Ficou um pouco mais claro, Paulo? Sim, Dona. Então, pensando nisso, gente, vocês conseguem pensar em alguma... Eu. Fala, Ana. A gente acha que a África é tudo savana, tudo leão, que os leão tá lá dentro da África, vai dentro da casa das pessoas, tem a girafa. A gente acha que a África é só isso, mas eu acho que não é, professora. Só o leão, sabe? Não é mesmo, né, Carolina? É a mesma coisa quando, por exemplo, um estadunidense fala que a gente aqui no Brasil, a gente mora na floresta, né? Que tem macaco andando na rua. Eles têm uma visão totalmente distorcida, não sabem o que é o nosso território, né? A floresta, ela está concentrada num pedaço do território, mas existe essa ideia de que nós todos vivemos numa floresta gigantesca, né? O que a gente faz, às vezes, com a África é isso também, né? Até o Vinícius colocou aqui que é o que ele aprendeu essa ideia com o Rei Leão, né? Professora, na África depende do país, igual é que eu tive que fazer um trabalho ano passado, eu fiz do Congo, Dona. No Congo, tipo assim, 70% do território do Congo, Dona, é floresta. Então, isso, bem isso que a gente está falando, Paulo. As pessoas acham que um pedaço, uma característica de um pedaço do território representa o território como um todo, e não é isso, né? Existem lugares em que isso vai acontecer, mas a gente não pode estender isso para a totalidade da coisa, né? Como eu disse, o paralelo com o Brasil também existe essa visão em relação a gente, né? Pablo levantou a mão. Ô, Dona, e também tem gente nos Estados Unidos que acha que a gente fala espanhol, ô, Dona. Sim, existe essa dificuldade de compreender que nós não fomos colonizados, né? Que nós não fomos colonizados por um povo diferente, né? Eles não têm essa ideia de que Professora, não foram os espanhóis que chegaram aqui, sim os portugueses, né? outra coisa que eles fazem, eu não entendo isso. Por que americano acha que o brasileiro fala espanhol, Dona? Não sei. Aí quando a gente fala que fala Norte-americano, meu querido. Nós também é americano. Quando estadunidense fala que a gente acha que a gente fala espanhol, aí a gente fala que fala português, Dona. Aí eles acham que só porque a gente fala português, eles falam, vocês é europeu, então. Isso, gente, na verdade, eu concordo com o que o Miguel colocou, eles são ruins de geografia. Eu acho que é por causa do Tratado de Tordesilhas de Portugal e Espanha, não é? Na verdade, gente, não é por causa de um ponto específico, é que na cabeça do estadunidense, não está claro para ele que esse pedaço da América não foi colonizado por espanhol, que foi colonizado por Portugal. Eles não têm esse discernimento, por isso que eles acham que a gente fala espanhol aqui, né? Inclusive, isso é uma coisa que vocês vão acredito eu, que vocês vão discutir no ensino médio. O fato da gente não falar espanhol, de falarmos português, acaba sendo um problema para a gente se enxergar como latino-americano, para a gente se enxergar como unidade, né? A barreira da língua acaba atrapalhando nisso. Então, tem mais esse presentinho que Portugal deixou para a gente não consegue nem enxergar uma unidade, né, entre os povos aqui da América do Sul, né?
da América Latina como um tanto. Deixa eu falar, eu tenho duas coisas pra falar. Primeiro é que, tipo, muito americano acha que o Brasil ou é favela ou é praia. Aí eu fico, tipo, tá, ok. É verdade, é verdade. Uma vez eu vi um vídeo no YouTube de um cara aí. Ai, meu Deus, pera, feio. Ele tava perguntando pra, tipo, não lembro onde que era, mas era aqui na América Latina. Aí ele perguntava assim: ah, você acha que o Brasil faz parte da América Latina? Aí só uma mulher falou que, tipo, ela falou: ah, eu não sei, por conta de que eles não falam espanhol, mas eles, tipo, eles ficam no mesmo território? É, acho que é isso que fala, né? Território. É, ela falou isso, mas. A gente fica no mesmo continente, né? Então, a gente assim, somos um povo latino, né? Mas é como eu estava explicando, o fato de nós não falarmos, né, de nós não termos sido colonizados pela Espanha, isso atrapalha um pouco nessa identidade, na construção dessa identidade. Mas, ô, gente, olha só, a gente virou falando do Brasil e, na verdade, o Brasil está no Ocidente, então não entra no orientalismo. Foi isso que eu pensei, dona. Então vamos lá, vamos Dona, pensar em país Tem do mais um negócio também, Oriente. dona. É um país que fica lá perto lá das Arábia lá. Porque, tipo, não tem Dubai, professora? Tem muita gente que acha que Dubai é país. Tem muita gente que acha que Dubai é 100% rico, não tem, tipo, nenhum pobre, não tem nada. Prazer, eu achava. Tipo, não é o país inteiro que é rico, entendeu? Dubai fica nos Emirados Árabes Unidos, mas, gente, tudo bem, não é todo mundo que é milionário, mas ali tem muito dinheiro, né? Dubai mesmo é exemplo desse exagero de dinheiro que tem ali, porque a gente está falando de uma região do mundo que é uma grande produtora de petróleo. Logo, Ou seja, pra se tem mim, petróleo, tem dinheiro. lá tem dinheiro, dona. Mas, tipo assim, 70, 80% da população, dona, é trabalhador, tem indiano, tem várias pessoas, dona. Aquilo lá, tipo, 10, 20%, professora. Aqueles ricão lá é 10, 20%. O resto é tudo pobre. Pobre não, trabalhador, dona. Então, é isso que eu ia fazer uma ressalva. É claro, gente, tem lá o pessoal que trabalha, né? Que vai ter que oferecer essa mão de obra aí para manter o lugar funcionando. Mas Tinha ainda gente assim até que falava que. é diferente por exemplo, de um trabalhador aqui no Brasil. É bem diferente. Né, justamente porque tem tanto dinheiro, as pessoas são razoavelmente pagas ali dignamente pelo trabalho que elas exercem, né? Então tem diferença. Mas vamos, o Vinícius Souza colocou no chat assim, ó, AK-47 mais vodka igual a Rússia. Isso é uma visão distorcida da Rússia. É um bom exemplo. Porque a Rússia não se resume aí a armamento e a galera tomando vodka, né? Mas é um estereótipo que a gente, né, utiliza para se referir ao povo russo, tá? A Rússia é muito mais que isso. Vide aí, né, a vacina que agora está todo mundo tentando comprar da Rússia, né, para poder vacinar a população, né, por aí. E ninguém botava fé, mas Então, eu ia falar isso. Eles ninguém estão. botava fé. Agora tá todo mundo desesperado tentando comprar isso que tem que ver. Eles devem estar assim, ó. Nossa, não botaram fé em mim antes, agora eu também não vou te dar vacina agora. É ruim, hein? Eles querem mesmo vender, porque para eles é interessante, né? Produto. E aí, Professora, mais um. Eu não sei se, tipo. Japão, China, deixa eu ver mais qual. Se tem olho puxado, é tudo a mesma coisa. isso. É isso que eu ia falar, isso que eu ia falar. Isso, Ana Carolina, a gente ouve muito isso, né? Olho puxado é tudo chinês. Vinícius, tem diferença sim, né? Porque são países diferentes. Então, chinês é um povo, japonês é outro, coreano é outro, a galera da Mongólia é outro. São povos diferentes.
Se você chama um chinês de japonês ou um japonês de chinês, você está arrumando uma treta que você não tem tamanho. Eles não gostam de ser confundidos, porque são países diferentes, são culturas diferentes, eles têm hábitos diferentes, é tudo diferente. Professora, mas dá para perceber que é diferente, porque na China eles são mais moreninhos e o olho ainda é puxado, mas eles são mais moreninhos, o rosto é mais redondo. Dizem que Já o olho na também é Coreia, mais eles puxado do que Eles são o do brancos e, tipo, eles têm olho puxado também. Gente, assim, eu até entendo um certo ponto quando a gente fala que é difícil de identificar. Eu acho que quem não convive muito, assim, com pessoas, né, desses países, acho que tem uma dificuldade, sim, de falar, não, essa pessoa é chinesa ou essa pessoa é coreana. Eu entendo que tem essa dificuldade, mas a gente precisa tomar cuidado, né, de não ter essa visão e ter essa tratativa, né, a todo mundo igual. Todo mundo igual, então não posso chamar de chinês, posso chamar de japa, pode... Não, gente, não pode porque eles são diferentes, tá? E realmente a gente tem que fazer um exercício para tentar aprender, né, a diferença entre eles, tá certo? Vocês pensam em mais alguma coisa? Mais algum exemplo que a gente pudesse ter aí dessa visão distorcida do Oriente? Cri, 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 cri. Nada, não sei de nada, não. Talvez da Índia, professora. Da Índia, que talvez algumas pessoas tenham estereotipo de, sei lá, de que é um país meio, acho que pobre, não tem... tem muita gente, muita coisa, assim, a cultura deles. Eu não sei, professora, só para dar um exemplo, assim, talvez a Índia. Assim, existe sim também uma ideia preconcebida que a Índia é tomada de pobreza, né? E sim, óbvio, né, que tem gente pobre ali, tem regiões pobres naquele país, porque a gente está falando do segundo país mais populoso do mundo, né? Esse cara tem mais de 1 milhão de pessoas ali também, né? Então é muita gente, né, em determinadas regiões do país que realmente estão amontoadas, né? Mas o que a gente não sabe, por exemplo, é que a Índia, inclusive, nós vamos estudar isso esse ano, a Índia, ela tem uma produção científica muito, assim, significativa. Tem grandes centros de pesquisa, desenvolvem tecnologia e que a gente consome sem saber que está vindo de lá. Então, assim, a gente tem uma visão só de uma parte e a gente pega aquela parte para generalizar, para falar que é só aquilo naquele país. Eu fiquei esperando vocês falarem, mas então eu vou trazer a região que a gente chama de Oriente Médio, os povos dali. Eu pensei nisso. Oi, Paulo? Eu pensei no Oriente Médio, dona. Então, que tipo de visão estereotipada ou preconceituosa que a gente tem, né, sobre os povos dessa região? A mesma coisa que eu falei, é tudo chinês, professor. Não, dona, lá todo mundo usa burca. Então, primeiro que lá você tem bomba. Aqueles pano. Isso, que bomba. Então, vamos lá. E guerra, dona, e guerra. Vamos lá. Já também tem as usinas nucleares. Hein, professor? Usina nuclear. Mas lá na Europa também tem usina nuclear. A França, a matriz energética. Não, mas eu acho que é mais por conta do Godzilla, que por conta que intoxicou tudo, não sei o que tem. Também tem como é que é o nome, gente? A usina lá de explodiu do... Gente, esqueci o nome. É famoso. Quê? Aquela usina que explodiu. Isso, professora, de Chernobyl. Que é isso? Pablo e Paulo, que barulho estranho. Eu não, dona. Dona, não fui eu nessa situação aí, dona, não fui eu, não. Tá, pera lá. Deixa eu falar o que vocês dois trouxeram. A gente tem um olhar diferente sobre as roupas que eles usam, né? Tipo, nossa, a burca, o turbante, tudo mais. A gente já olha estranho.
E essa questão que vocês trouxeram também da ideia da bomba, né? Nós viu ali um muçulmano, vixe, lá vem o homem bomba, a mulher bomba. É uma visão totalmente distorcida da realidade, né? Porque, sim, existem terroristas entre os povos do Oriente Médio? Existem. Todo mundo é terrorista? Não. Professora, existe assim como aqui também existe, todo lugar existe. Exatamente. Nossa, professora, eu pensei errado. Nossa, eu pensei que o Oriente Médio. Nossa, viu como é que eu sou ruim como é que a gente não sabe se localizar? Eu pensei que era o Oriente Médio também, a China e o Japão faziam parte do Oriente Médio. Não, ali já tá mais para o Oriente, quase no Extremo Oriente. Oriente Médio, a gente está falando de Iraque, Arábia Saudita. Como é que é o nome? Kuwait. Essa região que é produtora de petróleo também, que tem ali nessa região tem grandes jazidas de petróleo. Então, existe super interesse ali, tá? Mas por que eles estão sempre em guerra com os Estados Unidos? Eu não entendo isso. Acabei de falar o motivo. O petróleo que eles têm, os Estados Unidos querem tomar. Então, grosseiramente é isso. É claro, gente, que os motivos eles vão mudando, né? Como a gente vai ver agora, já tomando o rumo final da aula, né? Vou até voltar o texto aqui para a tela para a gente continuar falando. Existem, como fala? Existem motivos envolvidos acima disso. Ó. O Vinícius, deixa eu só colocar aqui, ó. Quando você fala para cima da África, você está querendo dizer que é mais ao norte ali, né? Se for isso, Vinícius, é isso mesmo, tá? Essa região. Então, assim, toda essa coisa, dessa visão distorcida da realidade, também acaba sendo instrumento nesse processo do neocolonialismo, né, de tentar dominar esses povos e esses territórios, olhar dessa maneira distorcida e com visão preconceituosa das coisas, também acabou sendo um mecanismo para isso, certo? Gente, o que eu... Ô, dona. Tá, eu achei que era alguma coisa no chat, acho que era alguém levantando a mão. Era eu, dona. Ô, dona, nessa situação aí, né, dona? Eu queria saber um negócio. Pra que eles criaram o meridiano de Greenwich lá? Era para poder decidir qual ia ser a linha principal, entendeu? Do mesmo jeito, a gente não sabe, o Equador não é a linha principal que vai separar aí os hemisférios. A gente, naquele momento lá da Conferência Internacional do Meridiano, era para se decidir qual das linhas seria a linha principal. E aí escolheu-se a de Greenwich, por quê? Porque naquele momento a Europa, né, o Reino Unido, tinha um papel econômico, político muito importante. Então, por conta dessa importância, acabou se escolhendo Greenwich para ser a linha principal, a linha 0. Tudo bem? Entendi. Então, vamos lá, para a gente ir finalizando, então. Essa ideia, né, é usada, então, para reforçar esses processos de superioridade, né, dos povos europeus em relação aos demais povos do mundo, em especial aqueles que eles estavam tentando colonizar, né, durante aí o período do neocolonialismo. Então, assim, são relações de poder, geralmente aí esses países acabam estando subordinados à vontade aí desses dominadores. E aí a gente tem um exemplo historicamente recente desse processo, que eu até já comentei quando a gente falou da hegemonia, quando os Estados Unidos invadem o Afeganistão e o Iraque e ficam por lá, né, muito tempo, com a desculpa que eles estavam atrás dos terroristas que tinham praticado o atentado do 11 de setembro. No entanto,
o que a gente acabou vendo foi realmente uma intervenção política, né, dentro desse território, em especial dentro do Iraque, né? Poxa, meu cachorro para de latir agora. E então, essa invasão, na verdade, com essa desculpa de procurar o terrorista, né, e tudo mais, na verdade, tinha outros interesses envolvidos, em especial, como sempre, alcançar aí essas jazidas de petróleo que o Iraque tem, né? Então, na verdade, os interesses ali eram, e além dessa ideia de procurar o terrorista, era interesse econômico, interesse geopolítico, né, de ter controle de uma área importante do mundo. Então, eu uso esse estereótipo, né? Nossa, a gente está num país que tem terrorista, a gente veio caçar terrorista. Mas, na verdade, eu estou fazendo outra coisa ali dentro. Então, acaba sendo uma desculpa essa visão distorcida, essa visão preconceituosa. E aí, para a gente terminar essa ideia, é importante a gente pensar que quando, né, o país hegemônico ele vai agir sempre de acordo com os seus próprios interesses. Então, assim, vão existir países que vivem regimes autoritários, vivem ditaduras, que os países hegemônicos, então, por um grande período da Europa e hoje pelos Estados Unidos, vão falar assim, não, aquelas pessoas não podem viver sob esse regime autoritário, eles não podem viver sob uma ditadura, a gente tem que ajudar eles a saírem disso, tem que ajudar a promover a democracia naquele lugar. E vão lá e se metem, né, interferem num possível conflito. Tem o contrário também. Tem lugar do mundo que para eles é interessante que esteja sob um regime autoritário, sob a ação de uma ditadura. Um exemplo clássico disso, desse interesse, foi o que aconteceu nas ditaduras da América Latina. Então, enquanto o Chile, o Brasil, a Argentina, o Uruguai passavam por ditaduras, sabe quem ajudava esses regimes autoritários a se manter no poder? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos ajudaram todas as ditaduras da América Latina. Por quê? Porque para eles era interessante ter controle sobre os demais países da América, para que eles continuassem ali com aquela ideia de que eles eram superiores ao restante do continente americano. E aí, a gente pode até discutir no outro momento a ideia deles ficarem se chamando de América, né? Então, assim, como se só os Estados Unidos fosse a América e o restante do continente não. Então, na verdade, gente, esse jeito de olhar para o outro, carregado desse preconceito, nada mais é do que um instrumento de dominação. Então, a gente usa... gostei, Vinícius, terrorista igual petróleo. É basicamente isso mesmo, né? Então, a gente tem essa coisa construída de maneira horrorosa, simplesmente para que um país possa exercer a sua influência e seu domínio sobre os outros, né? Até aqui, gente, tudo bem? Tranquilo? Tá normal, dona. Tá tudo Yes. Maravilha. Então, se tá tudo bem, eu vou interromper a gravação aqui, certo? Professora, mas, gente, por que eles fazem isso?